Amém? Deus é bom. Amém. Em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. É verdade. Vamos nos colocar em pé, por favor. Todo-Poderoso, és o nosso Pai. Te amamos, Senhor, porque Tu és o grande amor das nossas vidas. Muitas das vezes nos equivocamos, chamar os nossos parceiros ou parceira como grande amor, o ar que respiramos, mas na verdade o grande amor é o Senhor. Amém. O ar que respiramos é o Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia desse momento. Não é por acaso que a gente está aqui nessa noite. Oh, incomparável Deus, amor dos amores, grande amor, incomparável, inigualável, indestrutível, inigualável. É a Tua palavra, Senhor, que me deu a vida. É a Tua palavra, Senhor, que me deu a força. É a Tua palavra, Senhor, que me deu a alegria. Grande amor da minha vida, grande amor da minha vida é você. Grande amor da... Oh, só o Senhor é Deus, aleluia. Obrigado, Pai da glória. Eu acredito, Senhor, montanhas caindo nessa noite. Não há fortaleza que resista diante da unção de Deus que está sobre nós. Não há, não há, não há, não há. Eu creio em doenças secando, Pai da glória. Eu creio em pessoas acreditando mais, Pai da glória. Eu creio no recomeço de muitos, Pai da glória. Aqueles que achavam que tudo estava perdido, mas na verdade, uma vez que tem esse encontro contigo, Pai da glória, aí está a esperança de cada um. Oh, incomparável. Muito obrigado, Senhor. Amém? Amém. Podemos sentar? Antes de eu abrir o texto que vai ser a base do nosso assunto nessa noite, eu gostaria de me apresentar, né? O meu nome é André Francisco Sango. André Francisco Sango. Uma vez, alguém me chamou, quando as pessoas olham para mim e dizem: você é angolano? Qual é o seu nome? André. André, você tem o nosso nome, é? Eu disse: temos algo em comum, né? O português. Então, eu sou, como eu dizia, eu sou André Francisco Sango, sou de Angola. Angola é um país, amém? Angola é um país. E antes de eu entrar no assunto, eu gosto sempre de esclarecer isso, porque eu cheguei aqui, muitos fazem algumas perguntas juntando tudo. África daqui, África dali. Eu digo: sim, eu sou da África, mas o meu país é Angola. Então, nem tudo de África eu vou saber te dizer. Ah, mas você não é de lá, não? Eu disse que sou de lá. Eu pergunto: você é de onde? Você conhece seu continente? Eu sou da América do Sul. Me fala ainda do Uruguai. Ah, eu sou brasileira, então eu também sou angolano. Como é que você... Não tem como saber de tudo. Amém? Então, a África é um continente, não é um país. Não sei se a confusão é porque existe um país com o nome África do Sul, mas o continente é africano. Esse continente, ele tem 54 países, então não tem como eu saber de tudo dos 54 países. É um estudo longo, né? Então, eu sou de Angola, propriamente da cidade de Luanda. Luanda é a capital de Angola. Fomos colonizados pelos portugueses e Angola teve a sua independência. A sua independência é recente, irmãos. Foi em 1975.
que nós recebemos a independência. Graças a Deus que eu não nasci no tempo da escravidão, mas por um pouco eu ia nascer lá, né? Foi em 1975 que a independência chegou. Mas uma coisa, depois da independência, não tivemos aquela vida alegre, não. Por quê? Houve desentendimento e aí começou a guerra de luta armada. Então, ou seja, terminou a escravidão, entramos num outro problema, que era a guerra. E a guerra é algo, não sei, às vezes você vê no filme, né, guerra, e lá tem o ator principal. Na guerra não tem ator principal, não. É lá morrendo, aqui morrendo, e é desgraça aqui, é desgraça lá. Então, eu nasci no tempo da guerra lá no meu país. Só não fui no exército porque eu sou cadeirante. Porque se não fosse cadeirante, eu também não escapava dessa. Talvez eu nem deveria vos conhecer, porque ninguém tem prazer de se alistar no exército no tempo de guerra. Nós podemos ver agora, todo o jovem fica logo ansioso para completar a idade para poder se alistar no exército. Mas quando se fala de guerra, você se esconde. Por quê? Você vai na guerra, você não sabe se volta. E se volta, você não sabe se vai voltar do jeito que foi. Talvez você vai voltar amputado, às vezes perder um braço, às vezes um olho. Então, provoca danos. Então, ninguém deseja se alistar no exército no tempo da guerra. As pessoas eram obrigadas a se alistar. Eram perseguidos pelo exército, era caça. O processo de alistar jovens no tempo da guerra, nós lá chamávamos de rusga. O que é rusga? O exército saía pelas ruas, entrava nas casas à procura dos jovens. Quem já está na idade de conseguir levantar uma arma tem que defender o seu país. Era obrigado. E se os pais esconderam os filhos, homens, eles levavam porrada. Por que você está escondendo o teu filho? Você não sabe que o país está em guerra? Precisa de alguém para defender? Era assim. Quem escapava era deficiente, quem escapava era alguém que é só filho único. Às vezes a mulher está grávida, então poupava. Não, deixa ele ainda um pouquinho aí. Amém? Então eu nasci num país como esse. Mas mesmo assim, graças a Deus, é um povo sedento que ama a palavra, porque muitas das vezes, alguns pensam que África são assim tão neófitos na palavra, mas se você ir lá viver a realidade, você vai entender, não é bem assim que eu pensava. Não é bem assim que eu pensava. Principalmente quando está se falando de países não árabes, países assim laicos. A palavra é grande lá. Só para o teu conhecimento, em África é muito difícil você encontrar ateus. Ateu não é muito de ser africano. Muitos que saem da África vêm para países da Europa, da América, se tornam ateu. Mas lá mesmo, para se formar ateu, é um pouquinho difícil. Não estou dizendo que não existe, mas não é um número grande. Amém? Então, irmãos, eu sou segundo filho dos meus pais. Eu congregava numa igreja lá e conheci o Rema através do pastor meu. O meu pastor chama-se Manuel Bartolomeu Miguel. Ele é o pastor da igreja onde eu congregava. Então, ele conheceu primeiro o Rema do que a gente, né? Assim que ele conheceu o Rema, e ele influenciou a gente para que a gente também pudesse fazer o Rema. No começo, quando ele trouxe essa visão de palavra da fé, palavra revelada, para mim foi assim um pouquinho, como para todo mundo, né? Um choque. Porque ele chegou já, eu dizia naquele tempo que era palhaçada. Chega, vamos rir no espírito. Eu disse, como é que se ri no espírito? Rir no espírito? Rir não é aqui na boca, agora é no espírito. Aí ele, para começar o culto, a gente só ficava assim, esse pastor também conversa, rir no espírito. Mas, como ele era o líder, insistia, daqui a pouco toda a igreja pegou fogo. Amém? Amém.
E a gente começou a ver o interesse, começou a criar um interesse de fazer o rema, porque a gente começou a ver o benefício dessa palavra que ele trouxe para nós. Amém? Então eu fui, para fazer o rema, irmãos, não foi logo, vai faz o rema e fiz, porque havia dificuldades. Eu estava trabalhando, então não tinha como eu entrar logo no rema. Ou seja, eu vou chegar lá. Até esse emprego que eu estou falando aqui, eu consegui através da palavra que recebi do pastor, que ele recebeu do rema. Amém? Mas a nossa conversa, ela baseia-se lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Deixa eu ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, pode encontrar, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Amém. Então, agradeço a Deus pela vida dos meus pais. Alguns conheceram os meus pais quando eu casei. Eles vieram aqui em 2017. Casei justamente aqui na igreja. E eu tenho dito, os meus pais são homens e mulheres da fé. O meu pastor lá, Bartolomeu, também é um homem da fé. Porque se não fossem homens de fé, eu não estaria aqui. Como assim? Porque é só você olhar, eu sou cadeirante. Quem deveria apostar num cadeirante para ir fora do país? Vai cumprir missão. Naturalmente falando, ia pensar milhões de coisas. Mas ele vai precisar de muita ajuda daqui e dali. Então seria um motivo para não topar nessa missão. Mas sabe, se isso se passou na mente dele, foi quebrado. E ele acreditou, porque foi ele que apostou mais em mim para que eu pudesse vir. E não porque eu era o mais inteligente da igreja, não é porque era um dos maiores pregadores da igreja, mas porque Deus queria que nessa noite você fosse alcançado com a palavra que vai ser pregada nessa noite. Amém? É vontade de Deus. Então, Deus está envolvido nesse lugar, Deus está envolvido nesse momento. Se você se desarmar, conforme Tiago diz, o apóstolo Tiago, que devemos ouvir a palavra de Deus com mansidão, então você vai receber. Ouvir a palavra de Deus com mansidão é justamente você tirar os teus preconceitos e se desarmar para ouvir, assim diz o Senhor. E se você fizer isso, você vai receber. Amém? Então, essa palavra que a gente leu é o que tem me guiado. E eu agradeço a Deus por causa disso. Agradeço a Deus, conforme eu estava dizendo, pela vida do meu pastor Bartolomeu lá em Angola, pela vida dos meus pais. Agradeço também a Deus pela vida do apóstolo Guto, porque ele acreditou também, investiu também para que eu pudesse estar aqui. Quando o processo para eu vir aqui começou em 2012, mas não foi possível porque os documentos atrasaram, processo do visto, tudo, essa coisa toda, e quase eu estava já desistindo, mas ele falou, o meu pastor falou comigo, não, o Guto está em Angola, vai lá, fala com ele gosta muito de você, porque a vez que eu fui no Brasil, ele falou muito de você lá no ministério, vai lá, fala com ele vai te ajudar. Eu fui, falei com ele, amém? Aí ele disse, não, você vai estar lá. Aí ele ajudou, fez a carta e graças a Deus eu cheguei aqui, amém? Então agradeço a Deus pela vida do pastor Edmilson também, que abriu a porta para eu poder estar aqui na frente falando com os irmãos. E agradeço a Deus todas as pessoas que participaram nisso, direto ou indiretamente, através de orações, através da sua fé. Força aí, vai, avança, amém? Louvo a Deus, não estou sozinho, estou com a minha esposa, porque essa palavra aqui, ela funciona. Então, eu cheguei aqui no Brasil solteiro e estou casado e já tenho uma família. Então,
A minha esposa está aqui à frente, aqui, por favor. Então, eu tenho uma filhinha já de 1 ano. Ela está com 1 ano e 1 mês. O nome dela é Esther. Graças a Deus, é uma bênção, amém? É fruto dessa palavra de Deus aqui que nós lemos. Então, essa palavra que a gente acabamos de ler diz assim: andamos por fé e não pelo que vemos. Essa palavra tocou muito o meu coração e foi logo na primeira matéria do Rema, que é o Fundamentos da Fé. Quem ministrou essa palavra, essa matéria foi o apóstolo Guto. E logo que ele ministrou sobre essa matéria, quando ele tocou nesse assunto que andamos por fé, não por vista, isso tocou muito em mim. Eu já era cristão e não era novo convertido, já era cristão de vários anos, mas essa palavra caiu com uma revelação em mim que eu disse: existe uma maneira de andar? Então, por quê? Andamos por fé. Por que essa palavra me tocou muito? Porque justamente a palavra andar é que me bloqueava, porque eu não podia andar. E aí quando eu escutei andamos por fé e não pelo que vemos, isso mexeu comigo. Eu disse: existe uma maneira que eu posso andar? Então eu apostei nessa palavra. Então comecei a meditar sobre andar. Eu comecei a entender, até o dicionário, ele não fala que andar é simplesmente andar com os pés ou com as pernas. A interpretação do andar, ou a visão do andar, ele não está falando simplesmente você caminhar com as suas pernas. Não, o andar, ele tem um significado diferente. Ou seja, por exemplo, eu estou morando no Brasil, posso usar a palavra eu ando no Brasil. Eu estou morando no Brasil. Quer dizer, andar é uma vida. Quando a gente está falando de andar, a gente não está falando de você sair de casa e chegar aqui. A gente está falando de uma vida, de algo que envolve a sua vida. Então, andar, lá no dicionário você vai encontrar o sentido dele. E quando eu olhei isso, eu disse: então eu posso andar. Então, irmãos, sabia que todo lugar que eu vou, alguém já sonhou, já teve sonho comigo dizendo: André, hoje eu te vi, sonhei contigo, você estava andando. Eu digo: você sonhou? É mesmo? Eu acredito que você vai andar. Eu digo: não, mas Deus te deu esse sonho para te mostrar que eu já estou andando. Eu não estou parado. Eu já estou andando. Eu sei que a tua vontade é que você possa me ver andar. Por isso é que Deus te mostrou. Não, ele já está andando. Ele já está andando. Você já está andando? Andamos por fé e não pelo que vemos. Não andamos por vista. Andamos por fé, não pelo que sentimos, não pelo que achamos. Andamos por fé. Existe alguma razão que deve te motivar para você andar. Se não tiver essa razão, então a sua vida está parada. Você até pode pular, jogar basquete achando que você está andando, mas você não está em movimento, você está parado. Andar não significa caminhar simplesmente com as pernas. Andar é você ver a vida ir para frente. Porque existem pessoas que, fisicamente falando, eles estão perfeitos. Tem o nariz bem alinhado, cabelo bem aparado, tudo, mas ele não está andando. Está tudo parado. Onde é que parou? É só você, só ele que sabe. E muitas das vezes a gente julga, olha para a pessoa achando que ele está andando. Então, você que é cristão, você que é homem da fé, mulher da fé que está aqui, passa a ver as coisas de uma forma diferente, não como todo mundo vê. Amém? Irmãos, eu estou em movimento. Eu não estou parado.
Então o que a Bíblia diz? Andamos por fé e não pelo que vemos. E ele insiste isso 4 vezes. E a 4ª vez, de uma forma ordenada que eu coloquei lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele diz: o meu justo andará pela sua fé, viverá pela sua fé. Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Porque Deus não tem prazer com aqueles que retrocedem. Deus não tem prazer com aqueles que retrocedem. A vontade de Deus é que você continue andando, continue avançando. E como você vai andar? Existe um meio que vai te ajudar a andar. Talvez você não sabia, mas Deus nessa noite, Ele deu a graça de você saber que existe uma forma de você poder andar. Amém? Porque eu comecei a meditar, comecei a olhar assim, não. Existe gente mais bonita do que eu, que estudou mais do que eu, nasceu numa família com posses, mas a vida dele está parada. Então qual é a razão? Qual é o motivo? Por que está parado? Então isso me fez entender que não é por causa do lado exterior que nos faz andar. Porque quando Deus fez o homem, Deus fez um homem perfeito, sem defeito no corpo. E aí colocou ele lá no jardim. Mas o diabo veio tentar atrapalhar o plano de Deus. Mas Deus, Ele nunca perde. O que ele faz? Ele, quando Ele te dá a chance de nascer de novo, Ele coloca um membro dentro de você que vai te ajudar a andar não por fora, mas através de dentro. E esse membro que eu estou falando é a fé. Ele colocou a fé dentro de você. Se essas pernas, se esses braços, essa visão te ajuda a andar através do lado exterior, mas essa palavra, essa fé que nós temos na palavra de Deus, Ele nos ajuda a se mover através do nosso interior. Então, quando você entende que aquilo que te motiva não vem de fora, mas vem de dentro, então por fora você não vai ver gigante, não vai ver nenhum objeto ou algo que pode dificultar o teu avanço, o teu crescimento. Por quê? Porque você vai entender o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Filhinhos, vós o tendes vencido, maior é aquele que habita em vós do que aquele que habita no mundo. Então, quando você entende isso, você não vai olhar nenhum obstáculo maior do que aquele que está dentro de você. Então, o que você vai fazer? Você simplesmente vai andar. E nessa andança é que você vai encontrar aquilo que Deus tem para você. Porque se você ficar parado num lugar só, você não vai encontrar aquilo que Deus tem para você. Por isso é que Ele está dizendo, nós andamos por fé e não pela vista, pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que achamos. Nós andamos pelo que acreditamos. Amém? Então, o que você procura não está parado. O que você quer, aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, para suprir as suas necessidades, você só vai poder alcançar ela em movimento, andando na fé. Eu sou lá de Angola, mas Deus sabia que o meu casamento não estava em Angola. Então eu precisava andar na fé para chegar até aqui, para que eu pudesse encontrar a família que Ele já tinha preparado aqui para mim. Amém? Então o movimento, andar pela fé e não andar pelo que você vê. Não andar pelo que você acha. Olha, irmãos, saber sobre fé, falar sobre fé, isso não quer dizer que é andar na fé. Você pode falar sobre fé, falar tão bem como o próprio finado Kenneth. Você pode falar como ele, até talvez melhor do que ele, mas isso não quer dizer que é andar na fé. Você pode ouvir
Mas isso não quer dizer andar na fé. Andar na fé é você apostar em acreditar. Agora isso aqui é a minha vida. É a minha vida. E você vai ver algo diferente acontecendo na tua vida. Algo que você nunca tinha provado antes. Irmãos, eu era uma pessoa travada. Travada em que sentido? Eu não tinha autoestima, não. De natureza, eu sou uma pessoa muito empolgada. Na minha infância, eu brincava normalmente, como todo mundo brinca, porque essa deficiência não é de nascença, foi adquirida. Eu nasci, andei, e depois de alguns aninhos, veio a paralisia infantil. Mas o que acontece? Como criança eu brincava como todo mundo, porque criança não sabe notar essa diferença que ele está no chão, o outro está em pé. Então eu brincava, até bola jogava com as mãos. Mas quando comecei a crescer, a se tornar adolescente e grande, eu comecei a entender, não, eu sou diferente deles. Eu ando no chão, eu pego no chão, eu jogo a bola com a mão e a bola não se joga com a mão. Esse entendimento me fez bem? Não, não me fez bem. Começou a me isolar. Comecei a me afastar das pessoas. Comecei a me tornar uma pessoa diferente. Tanto na minha família, quando tivesse uma festa, vamos lá na festa. Eu dizia, não quero. Mas eu não falava o motivo. Mas eu sei o porquê eu não queria. Eu dizia assim dentro de mim, eu não danço. Vou lá na festa fazer o quê? Vou chegar lá, comer e beber e acabou, se eu não vou dançar? Aí eu me isolava, não queria esse tipo de ambiente. Para mim em casa tá bom, estou lendo, estou assistindo, tá bom, não quero nada. Então, baixa estima, ele toma conta da pessoa. E quando toma conta da pessoa, a pessoa agora sente que ele já não é mais ninguém diante da sociedade. Essa é a mentira que o diabo traz nas pessoas. Então essa mentira, ele vai mais além se a palavra de Deus não chegar a tempo. Graças a Deus, porque Deus usou, os brasileiros foram lá em Angola, através do Guto ministrou a palavra e eu acreditei e hoje eu estou aqui. Irmão, deixa eu te falar, eu não gostava de usar camisa social, mangas compridas, eu não gostava de usar calça. Porque o que eu alegava? Eu sou cadeirante, isso não muda nada em mim. Eu posso usar a calça, vou usar para quê? Eu sou cadeirante, vou ficar arrastando a calça no chão? Eu não gostava. Eu não gostava de usar camisa para quê? Não vai acrescentar nada em mim. Então eu não gostava. Queria estar do meu jeito, de um calçãozinho, de uma camiseta. Para mim está tudo bem aí. Então eu não tinha aquele prazer de querer dar o meu melhor. Amém? Mas o que acontece, irmão? Por que isso mudou? O que mudou isso foi a palavra de Deus. A palavra da fé que nós ouvimos e pregamos. É essa palavra que mudou a minha vida e a minha maneira de ver as coisas. Porque a minha visão era negativa. A minha visão era negativa. Eu estava falando com o pastor. Eu disse para ele, até mesmo para falar com uma mulher, eu não gostava. Eu tinha medo, tinha aquele sentimento de, e se ela disser não? O que vai ser? Aí vai me magoar mais. Então eu evitava falar com mulher. E quando eu tentava criar coragem para falar com uma mulher, se a mulher mostrasse interesse de querer conversar, eu dizia, não, é mentira, eu só estava brincando, não é sério não. Porque eu já ficava com medo. Eita, meus irmãos. Então a palavra da fé, ele vai te dar coragem que você nunca pensou. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus quanto a essa área, ele não me deu simplesmente coragem. Quando eu entendi que andamos por fé e não pelo que vemos, irmãos, eu não precisei mais falar com uma mulher.
Comecei a ver as mulheres falando comigo. Eu nunca tinha experimentado essa experiência. Eu estou gostando de você. Eu dizia, de mim? Uma vez uma menina falou comigo, foi assim. Eu vou falar, minha mulher está aqui, mas eu estou ministrando. Amém? O que aconteceu? A menina veio, de repente ela falou, posso te dar um beijo? Eu pensei, um beijo aqui, né? Eu disse, pode. Me beijou na boca. Disse, Aí, correu. No dia seguinte veio, você não gostou? Eu disse, gostar eu gostei, mas não é assim que se faz. Uma vez eu perguntei para ela, eu disse, eu não tenho dinheiro, não sou bonito, não tenho... Por que você gosta tanto de mim? Ela me disse, eu vejo algo em você... Eu não sei explicar, só sentindo mesmo. Então comecei a entender. Então quando nós andamos por fé, ele muda muita coisa na vida da gente. Irmãos, aquilo só foi o começo. Quando cheguei numa fase, eu digo assim, só não cair no pecado porque eu acredito, a minha vida com Deus tem mais valor do que qualquer coisa. Porque o diabo também começou a usar isso, né? Para ver se quebrasse aquela ousadia e intrepidez que estava brotando em mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu sou calorento, né? Então o que acontece, irmãos? A fé, uma vida de fé, ele vai te livrar de muita coisa e vai te colocar numa posição que você nunca pensou. Então nós precisamos dessa palavra aqui, andar por fé e não pelo que... O que acontece? Eu precisei trabalhar e não tinha como conseguir emprego. Eu estava falando aqui com as pessoas que sempre falam comigo, eu sempre tenho dito para eles, aqui vocês têm uma lei, né? Ainda que seja difícil a manifestação ou o cumprimento dessa lei, porque nem sempre os empregadores estão prontos para cooperar com aquilo que está na Constituição. Mas tem uma lei, existe um número determinado para cada empresa, né, de portadores deficientes. Mas na terra da gente não tem essa lei. Então você só depende da misericórdia do próprio empregador. E eu andei por muito tempo atrás do emprego, não conseguia, ao ponto de desistir. Mas quando eu escutei aquela palavra, a palavra da fé, ele me trouxe uma ousadia. Não, vou de novo, vou atrás. Eu cheguei numa empresa, essa empresa é uma empresa do Exército, nós chamamos de Casa Militar, produzia fardamentos, né? Não sei se esse é o nome que usam aqui, roupa do Exército. Então eu fui, bati a porta para conseguir emprego naquele lugar. Encontrei o guarda lá que guardava a porta. Eu disse, quer falar com o RH? Disse, mas você falou com ele? Ele sabe que você vai vir aqui? Eu disse, ele sabe. Então deixa que eu vou lá avisar ele que você está aqui. Eu disse, não precisa não. Me fala só qual é a sala dele. Ele disse, aí, tá bom, eu fui lá. Entrei sem avisar nada, entrei com a minha ousadia e intrepidez, Eu disse, senhor, eu quero trabalhar, já tenho vindo aqui várias vezes, mas eu nunca tive essa oportunidade. Então, ele logo que me viu disse, você vai trabalhar. Então eu disse, tá bom, tá aqui os meus documentos. Ele disse, não, fique com os documentos, porque esses dias os chefes técnicos eram indianos. Esses dias eles não estão vindo porque o transporte deles está com problema. Mas assim que consertarem o transporte deles, eles virão. Aí eu vou ligar para você trazer a documentação toda. Eu disse, e se os meus documentos, e se a documentação vencer? Ele disse, não, vou aceitar mesmo assim. Eu disse, tá bom. Eu fui um pouquinho desacreditado, né? Se ele me disse, fica com o documento. Depois de uma semana eu vi a ligação.
André? Eu disse sim, pode vir. Ué. Aí eu fui. Eu cheguei, aí ele me botou aí numa sala de espera e eu fiquei lá, ele ficou com a minha documentação. Daqui a pouco eu vi um grupo de gente que poderia começar naquele dia. Estavam visitando a empresa e depois entraram numa sala de espera, começaram a chamar os nomes de cada um, porque era o dia que eles iam começar a trabalhar. Daqui a pouco, curiosidade, né? Eu disse, não, deixa eu vou lá para ouvir, para ver como é que é. Quando cheguei, era a última pessoa, eu vi, André Francisco Sango. Eu disse, já? Me chamaram. Aí comecei a trabalhar. E só foi graça sobre graça. Alguns perguntavam assim, você vai conseguir trabalhar 8 horas de tempo? Eu olhava para o chefe e dizia, mas se eu não conseguisse, eu não estaria aqui, né? Então, Deus me dava graça de trabalhar ao ponto que uma empresa de aproximadamente 2.000 pessoas, não tem ninguém naquela empresa que não me conheceu. Todo mundo ouviu falar do André. O quê? Lá na secção A tem lá um homem chamado André. Aquele homem trabalha, nem parece deficiente. Na minha terra não falam deficiente, é aleijado. É mais bruto ainda. É mesmo. Então, fiquei famoso naquele lugar, ao ponto que se alguém me desse seus documentos para ir falar com o RH, ele atendia ao meu pedido. Ajudei muita gente a entrar naquela empresa, mas eu fiquei assim, meu Deus, um lugar que me fechava a porta, não queriam que eu trabalhasse aqui porque era cadeirante, porque o antigo RH, ele dizia mesmo, você não pode, aqui não aceitamos aleijado. Aqui não aceitamos, eu fiquei assim. Agora, o quadro mudou. Ele foi expulso porque se descobriu que era corrupto e ele chantageava todas as meninas que quem quisesse trabalhar lá tinha que namorar com ele. Então foi expulso. O que a fé faz? A fé revela a maldade daquele que está te impedindo e coloca uma pessoa que na verdade vai se compadecer com a tua dor. Foi assim que aconteceu. Então, eu entrei, comecei a trabalhar, e eles ficaram assim, admirados com a minha maneira de trabalhar. E uma das coisas mais importantes que foi conquistada naquela empresa, que até hoje eu louvo muito a Deus por isso, é esse tabu de não aceitar mais deficiente. Eles acabaram com aquilo, porque eles entenderam, não, que ele também pode trabalhar. Pode trabalhar. Naquela empresa, depois de mim, entrou vários deficientes. Porque eles olhavam, não, pode trabalhar. Irmãos, não brinque com essa vida de andar na fé. Leva isso de coração, leva isso a sério. Não é uma conversa de alguém que quer te motivar simplesmente. Ele quer te motivar no sentido positivo. Ele quer te dar motivo de você avançar na vida. E quando você entender essa palavra, você vai parar de chorar. Você vai parar de chorar. Porque uma coisa que me surpreendeu aqui nesse país, eu vejo pessoas de 40 e pouco, 50 e pouco chorando, pensando no passado. Eu sou filho de um relacionamento separado, dos pais separados. Eu olhei, meu Deus, uma pessoa de 50 anos falando isso. Uma pessoa... Ou seja, fica pensando num passado há 50 anos atrás, ou há 40, ou há 30 anos atrás. Irmão, você está destruindo a tua própria vida. Não pode. Então, você vê, e ele chora, nem parece que aconteceu ontem ou acabou de acontecer agora. Não pode, irmão. Precisa tratar isso. E o remédio está aqui. O remédio está aqui. Andamos por fé e não pelo que vemos. Se você andar de acordo com aquilo que você vê, você vai recordar sempre, vai se lembrar sempre daquilo que te faz mal. Mas se você andar de acordo com a palavra de Deus, você vai ver o teu passado como algo insignificante. Porque o que significa, o que vale a pena, está diante de você. Não é isso que ele fala na palavra dele?
Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem, porque estou fazendo coisas novas. E ele ainda pergunta: será que você não percebe? Será que você não está vendo o que está acontecendo? Algo está acontecendo, mas você precisa ver. Jacó deitou quando Deus falou com ele. Ele viu aquela escada, os anjos subindo e descendo. Quando ele se despertou, disse: o Senhor está aqui, eu nem sabia. Irmão, a falta de conhecimento vai fazer com que você leve uma vida estagnada. Mas quando você conhece essa verdade, então aí as coisas mudam. Eu não estou falando que você vai ter milhões, e se tiver esses milhões vai ser com um propósito. Porque muitas das vezes quando nós falamos dessa fé, alguns interpretam: só ensinam prosperidade. Esse não é a ideia. A ideia é mudar a sua vida para melhor. É tirar essa mediocrice que o inimigo colocou na mente das pessoas. Deus é bom. Amém. Eita, glória a Deus. Deus muda a vida da gente através dessa palavra. O justo viverá. Quem é justo aqui? Amém. Quem do verbo sabe. Nós somos justos. Então, irmão, uma vez alguém me falou assim: pregar no verbo é difícil, sabe? Todo mundo tem conhecimento. Eu disse: não fala isso. Se é difícil, se você acha que é assim, então por que ainda existe pastor pregador? Estão fazendo o que ali se todo mundo já está bom? Todo mundo já sabe? Não, irmão, não é isso. Então ele sente aquele calafrio: para pregar aqui é algo difícil, todo mundo... Não, irmão, é o inimigo que está querendo soprar nos seus ouvidos. Tem gente que precisa ouvir, tem gente que precisa se libertar. Porque a palavra que Deus te deu para dar, que vai libertar aquela vida, aquela pessoa, nunca foi falada antes de você. Só vai ser falado naquele momento, porque é naquela noite, é nessa noite, é hoje que as coisas vão acontecer. Então precisamos trazer esse entendimento na vida da gente. Porque se a gente não trazer esse entendimento, a gente vai ficar sempre com aquele grau de inferioridade e a gente sofre. Precisamos, irmão. Nós andamos pelo que acreditamos e não pelo que vemos. O que você está vendo? Eu nasci numa cidadezinha, aqui é difícil crescer, avançar. Eu nasci numa família triste, é que tem condicionado o meu presente e o meu futuro. Mas só que você já nasceu de novo. Você nunca leu aquela passagem: se alguém está em Cristo é uma nova criatura? Você nunca ouviu essa passagem? Se alguém está em Cristo é nova criatura? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é o que se fez novo? É muita coisa. É muita coisa que se fez novo. Então é momento de você parar de andar no natural e andar no espírito, andar na fé. Porque Deus não se agrada com aqueles que andam na carne, ou seja, naquilo que ele vê. Ele só está vendo: não é difícil. Só estão precisando de 20. Mas desses 20, um deles é você, irmãos. E se é apenas uma pessoa, essa uma pessoa é você. Na minha família, eu sou a pessoa que estudou pouco. Todos eles estudaram muito. O que acontece? Tem um irmão meu, quando ele terminou o ensino médio, para entrar na faculdade estava difícil, né? E minha mãe ficava triste. Meu irmão dizia: não, mãe, quando chegar a hora tudo vai dar certo. Até eles nem vão pedir a minha documentação, vão dizer: não, trabalhe agora, amanhã você traz toda a documentação. Tentando incentivar minha mãe, né? Então o que acontece? Ele conseguiu entrar na faculdade
E como se não bastasse, Deus lhe deu mais algo. O quê? Ele viu no jornal o anúncio que tinha que trabalhar uma empresa, estou esquecendo o nome da empresa deles, Sonatide, que estavam precisando de 20 funcionários. E são milhões que concorrem nesse tipo de concursos. E ele foi lá, fez e conseguiu, estava entre os 20. E quando estava entre os 20, não era para começar a trabalhar logo, ganhou bolsa de estudo. Vai fazer o ensino superior lá fora do país. E aquele meu irmão é muito inteligente. Só que uma vez ele pisou na bola, parece que ele se comportou mal dentro da turma. E o professor, de raiva, quase que reprovava ele. E não pode, porque se reprovar, você volta para casa. E ele, naquele período, a vida dele estava boa, só o dinheiro que davam para eles para não se preocupar em nada, só estudo, já dava para viver. E perder aquilo não podia. Aí ele mandou mensagem para mim: olha, ore por mim, porque me deram segunda chance, eu tenho que passar nesse. Eu disse: pode deixar, repete as palavras que eu vou escrever para você. Fala: eu sou cabeça, eu sou cabeça. Eu posso tudo, eu posso tudo. E quando foi lá, conseguiu fazer a prova e deu certo. O que eu estou dizendo? Que andar pela fé funciona. Minha mãe dizia que no meu ventre vai sair engenheiro. Hoje ela tem filhos engenheiros. Deus é bom. E no bairro olhavam assim para nossa casa e diziam: o tio Antônio deve ter dinheiro, e todos os filhos dele estudam direitinho. Não se tratava de dinheiro, era fé que a minha mãe colocava na palavra. Não era dinheiro, não. A fé na palavra de Deus é que fez com que os filhos dele estudassem. Agora eu falei que eu sou aquele que estudou menos na família, porque, deixa eu te dizer o motivo, porque por causa da minha deficiência eu não poderia ir muito longe. Porque a condução em Angola, principalmente naquele tempo, não era não era das melhores, não. Então, quando terminei o ensino básico para entrar no ensino médio, eu tinha que me deslocar de um bairro para outro, aí tive que parar. Depois, o que aconteceu? Os meus pais pensaram: não, vamos botar ele no internato. Eu fiquei triste. Não, eu que tenho família, vou ficar. Para mim, o meu entendimento, o internato é para quem não tem família, né? Eu fiquei triste, aí também meus pais, então fica aí. Tiveram aquela pena, né? Não vai, então fica aqui. Porque eu chorei, eu não quero sair daqui, não. Mas só depois de muitos anos que eu fui fazer o ensino médio. Mas o que eu quero te dizer a respeito disso? Que quando a gente tem uma deficiência física, qual é o propósito de uma deficiência física no corpo de uma pessoa? Nada mais, nada menos para te parar, para fazer a tua vida infeliz. Porque uma pessoa com deficiência, ele perde aquela expectativa de crescer, tudo para ele fica difícil, porque essa deficiência vai afetar até a mente. Ele começa a se sentir impotente diante da sociedade, que ele perde o espaço, ele mesmo, e começa a se sentir que eu não sou nada. Então é necessário que essa palavra chegue para que possa mudar o curso da vida dessa pessoa. Então, quando essa palavra chegou, ele começou a me ajudar a entender as coisas no outro sentido. Eu comecei a me ver agora: não, eu sou cabeça. Irmão, para quem conversa muito comigo, tem momento que você vai pensar: esse homem é orgulhoso. Não sou orgulhoso. É uma parte que foi ativada em mim, porque Deus me colocou em cima e não embaixo. Deus me colocou em cima e não por baixo. Irmãos, esse é resultado de andar na fé. O que eu estou dizendo? Este é o resultado de andar na fé. O estar diante de você é um resultado de andar na fé. Porque se não fosse,
a porta não se abriria para eu poder ministrar para você. Mas sabe por que acontece? Porque Deus, aquele Deus que quebra preconceitos, quando o inimigo coloca na mente da gente, aí você não vai chegar por causa disso, por causa daquilo. Só que Deus vai na frente e Ele trata. Porque nós servimos um Deus vivo. Você serve um Deus vivo? Você serve um Deus que é capaz de te levar em um lugar que, naturalmente falando, você não seria capaz de chegar lá? É esse Deus que nós servimos. Então você precisa acreditar. Quando você acredita, então você chega lá. Eu tive uma dificuldade. Os meus irmãos mais novos começaram a ministrar a palavra primeiro do que eu, porque eu tinha aquele grau de inferioridade. Quando a necessidade de servir a Deus chegou em mim, eu enfrentei outra dificuldade, que são as crianças. Eu entrei através da igreja de crianças. Eu disse, não, vou ser professor das crianças. Chegando lá, só que vocês viram como é que eu ando, né, quando não estou na cadeira. Então, as crianças pequenas que ainda não têm entendimento, alguns deles são curiosos, quer saber por que o tio anda assim. Alguns se assustam, choram. E quando chora, aquilo mexia comigo. Entendeu? Não sou ninguém. Até estou assustando criança. Mas sabe, chegou uma ousadia que no começo eu enfrentei aquela dificuldade, mas não desisti. E por não desistir, conquistei a família toda daquela criançada. As criançadas só me chamavam já pastor, 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 pastor. Ao ponto que na igreja onde eu congregava, não tinha vigília, porque as igrejas em Angola têm hábito de fazer vigília, noite de vigília. E foi a primeira igreja a implementar uma vigília de criança. Quando eu trouxe a ideia, vamos fazer vigília de criança, o pastor disse, será que os pais do menino vão aceitar? Eu disse, vão aceitar. Tá bom, se eles aceitar, tá liberado, faz. E foi, deu certo. E era a vigília que era mais motivada. E eles passavam, nossa, essas crianças oram. Oram. Mas isso tudo é fruto de andar na fé. Hoje muitos deles estão servindo a Deus, essas crianças. Irmãos, largue essa vida de andar no natural. Largue essa vida de andar no natural. Eu tenho vivido milagres. Às vezes, quando eu estou no meu escritório, deixa eu lhe explicar, o meu escritório é o ponto de ônibus onde eu vendo as balas. Quando eu estou no meu escritório, tem gente que chega lá, às vezes conversa comigo, você prega a palavra? Digo, prego sim. Então, você vai pregar na minha igreja. Irmão, no natural isso acontece? Alguém vai te confiar o púlpito dele sem te conhecer do nada? Ainda com, naturalmente falando, não tem nada que lhe chama a atenção? Eita glória! Mas uma vida de fé te garante isso. Isso, sabe, irmão? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou a caminho de 3 anos, cheguei aqui dia 22 de dezembro de 2016. De lá para cá, eu nunca passei um mês sem ter um convite para ministrar. Uau, isso é uma maravilha, irmão. O que é isso? É algo que Deus quer fazer e só Deus sabe como é que faz as coisas para acontecer. Amém. O que eu estou dizendo, irmão? Andar pela fé vai abrir caminhos que você naturalmente não seriam abertos. Olha só o que aconteceu. Segunda Reis, capítulo 7, começando o capítulo 6, entrou uma crise econômica, alimentar no país de Israel, ao ponto que quase que começaram a comer carne humana. 2 mulheres conversaram. Hoje vamos comer o meu filho e amanhã vai ser a vez de comer o seu filho. Comeram
o filho da outra, e no dia seguinte a outra foi mais astuta, guardou o filho dela. Aí ela a prejudicada foi se queixar no rei, né? O rei disse: que maldade é essa? Para ele, o culpado era Eliseu, daquela maldade. E vai atrás do Eliseu para tentar acabar com ele. Só que Eliseu, ele fala assim: assim diz o Senhor. Vou falar numa linguagem brasileira. Amanhã mesmo, 1 quilo de cuscuz vai estar no valor de 5 centavos. A Bíblia diz que o capitão, o homem de confiança pelo qual o rei se apoiava, abriu a boca dele. Ainda que Deus abrisse a janela do céu, isso não iria acontecer. Eliseu olhou para ele: você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Eu acho que se fosse nesse tempo, iam dizer: é falta de amor, né? Isso é falta de amor. Não, que falta de amor. Ele está tentando reprovar a palavra de Deus diante daquela multidão. Você vai ver com os teus olhos, mas não vai comer. Mas sabe por que ele não vai comer? Porque somente os que andam pela fé é que vão comer no momento da crise. Eu acho que ele deve zoar, né? Vou ver com meus olhos, não vou comer. Ele nem imaginou como é que iria acontecer. Mas diz a Bíblia, 4 leprosos pensaram: se a gente voltar na cidade, a gente morre. Se ir lá onde está os sírios também, a gente morre. Falando com minhas palavras: bora morrer com o bucho cheio? Bora lá E avançaram. O que aconteceu? Diz a Bíblia que os sírios ouviram passos que parecia um exército. Eles disseram: será que o rei de Israel contratou mais homens para nos combater? Fugiram, largaram tudo. E lá, quando olharam, era provisão. Cada um pegava o que dele. Daqui a pouco: não é bom o que estamos fazendo. Aqui a gente no bem bom e os outros lá morrendo de fome. Bora lá falar. Hoje é boa nova, boa notícia. Chegaram lá, anunciaram. Mas o rei pensou que era uma armação dos sírios. Não era. Era a provisão que estava chegando. Agora me diz uma coisa. Alguém pelo qual o rei se apoia na sociedade é uma pessoa qualquer? Uma pessoa que trabalha ao lado do Bolsonaro é uma pessoa qualquer na sociedade? É uma pessoa importante na sociedade. No bairro é respeitado. Tem uma posição no país. O que eu quero te dizer? Aquela pessoa não era uma pessoa qualquer diante daquela sociedade. Mas o que aconteceu? Aquele homem, por andar na incredulidade, tinha que acontecer. Saiu do lado do rei e foi colocado na porta. Não quer dizer que quem trabalha como porteiro é um trabalho inferior. Eu estou dizendo, a falta da fé, de andar na fé, vai te despromover. Irmãos, o que vai te promover não é bajular superiores. O que vai te promover é a fé na palavra de Deus. Precisamos acreditar. Então, o que diz a Bíblia? Ele foi atropelado pela multidão. Ele viu o alimento entrando, mas ele morreu, não comeu, porque ele duvidou. Em Êxodo capítulo 15 diz a Bíblia: os israelitas chorando, Moisés acalmou o povo: não chorem, porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais os verão. Depois sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que Deus agora fala com Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Nós não somos do verbo, né? Poucas vezes usamos essa palavra clamor, mas os assembleanos e outras igrejas usam muito essa palavra. Um clamor. Só que deixa eu te falar, na vida, nem todo momento é clamar. Você já recebeu o comando? Que clamou mais que você quer levantar. É momento de você fazer o que te foi dito. Já te foi dado a ordem. E a ordem é: marche. Mas vão marchar para onde? Lá na frente tem o mar, as águas. Marche. E as coisas vão acontecer.
Eu tenho dito nas minhas ministrações, quando eu falo sobre fé, eu digo, eu acho que se Moisés fosse nordestino, ele ia olhar para Deus e dizer, oxente, e vou clamar mais a quem? Porque é para ele que tem que clamar, né? Irmãos, precisamos entender, andamos por fé e não pelo que vemos. Se você quiser levar uma vida de ver, você vai falhar, irmãos. Você vai falhar. Você precisa acreditar. Deus conhece a tua necessidade, irmãos. João capítulo 5 diz a Bíblia, o homem chegou, Jesus chegou diante daquele tanque de Betsaida, que tinha 5 entradas, 5 portas, e havia lá muitos doentes, porque lá tinha uma piscina que quando o anjo vinha uma vez agitava as águas, o primeiro a se jogar é que era curado. Só que havia lá um doente que era mais lento ainda. Como dizem aqui, lerdo. Era muito lerdo. Aí ele, sempre que tentava, havia sempre um doente mais rápido que ele. Se jogava e ele estava sempre por último. Mas eu quero te falar de um Deus que conhece a tua lerdeza. E esse Deus, ele resolveu deixar o céu para vir até o encontro. Ele sabe que tem sempre alguém na sua frente. Aí ele chega mais perto e diz, você quer ficar curado? Aí ele quer dar o histórico da vida dele toda. Não, o negócio é quer ficar curado. Porque aquele que dava ordem nos anjos, no anjo para mover as águas, resolveu deixar o céu para vir pessoalmente tratar contigo. É assim. Ele resolveu. Ele sabia que você é lerdo, que você não era capaz. Então ele resolveu chegar mais perto. Ele chega e diz, se o senhor estivesse aqui, essa é a Marta. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Creia somente que ele há de ressuscitar. Eu sei, olha só os que acham que sabem. Eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Jesus não estava falando do último dia, estava falando do agora. Oh, Marta, se crê, você verá. O que eu quero te dizer, irmão, com isso? Aquele que vai ressuscitar. Ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, aquele que há de ressuscitar as pessoas, o responsável da ressurreição do último dia, ele resolveu atuar agora. Ele está aqui. Então não espere o último dia, é agora que você vai receber. É agora, irmão. Diga ao fraco que é forte. Eu sou forte. Não é orgulho, eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Andar pelo que acreditamos e não pelo que vemos. Andar pelo que acreditamos e não pelo que vemos. Você precisa abrir mão de andar pelo que vê. Porque senão você não vai experimentar aquilo que o Senhor tem para você. Irmãos, precisa ouvir, escuta e receba aquilo que o Senhor tem para você. O que diz a palavra de Deus lá em Ageu capítulo 2, versículo 19? Ainda que não haja semente no celeiro, eu certamente vos abençoarei. Ou seja, as fontes naturais podem falhar, mas Ele vai te abençoar. Ele vai trazer provisão. Não vai faltar comida na mesa. As contas vão ser pagas. Aquela situação na justiça vai ser ganha. Ele simplesmente quer que você creia, abraça isso. Irmãos, tem um ditado que diz assim, a maioria sempre vence. É falso ou mentira? Eu concordo com esse ditado aí. A maioria vence. Mas sabe qual é a boa nova? Você está do lado da maioria. Então a derrota não está do teu lado. Eita! A vitória está do seu lado.
Fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo abandonado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Eu nunca serei abandonado. Os meus filhos nunca vão mendigar. É Ele quem está falando. É Ele. É Ele. Irmãos, precisamos andar pelo que acreditamos, naquilo que acreditamos. O negócio é, você acredita em quê? Na palavra. Deve ser, a tua fé deve estar colocada aqui, na palavra de Deus. Quando Pedro disse, trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada, mas sobre a sua palavra. Então é assim, é sobre a palavra dele. Vamos nos colocar em pé? É sobre a palavra dele. Sobre a palavra dele. Irmãos, a gente não escuta tudo num dia só. Mas o que você escutou hoje, ele trouxe algo novo dentro de você. Uma das barreiras que eu venci, irmãos, eu quando pregava, eu tinha aquela dificuldade de querer orar pelas pessoas. Eu ficava pensando, o que as pessoas vão olhar para mim? Se ele mesmo é deficiente, vai orar para mim, orar o quê então? Mas uma coisa que eu entendo, Deus tratou comigo pessoalmente, disse, o poder não é seu. Ou seja, o que você vai receber hoje, você não vai receber nesse corpo aqui. Você vai receber isso do Espírito. Então não fique julgando a situação. Ele então vai orar o quê? Se ele mesmo também precisa. O que eu preciso eu já tenho, irmão.